Continuando a nossa retrospectiva de 2019 nos cinemas, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre os piores filmes de 2019, na opinião deste não instruído pseudocrítico de cinema que vos fala. Então, já segura o hate e confira a lista dos 10 piores filmes de 2019, na minha opinião, e solta a vinheta! E em 10º lugar temos Capitã Marvel. Foram aproximadamente 10 anos de espera por um longa estrelado por uma mulher na Marvel Studios. Algo que valeu a pena em partes. Em Capitã Marvel, ficamos felizes ao encontrar todos os elementos presentes na Fórmula Marvel. Um filme de origem que traz comédia, ação, drama e personagens humanizados, mas de uma forma um tanto sem graça. É impossível não criar comparações com filmes de outros estúdios, como por exemplo Mulher Maravilha. Percebemos que Capitã Marvel tenta trazer mais sensibilidade às telas, mas sem muito sucesso, já que Brie Larson não é tão cativante e não está totalmente à vontade no seu papel. Já Samuel Jackson como Nick Fury é o ponto forte do filme. Sem ele a trama não aconteceria e sua relação com Carol Danvers é divertida e convincente, tanto quanto a sua com o gato Goose, se não melhor, já que os dois praticamente brilham em tela. Mas esse mérito acaba sendo também um grande problema, já que o foco é tão evidente em Fury que acaba ofuscando o brilho da Capitã Marvel. Outro ponto alto, mas que não salva, é o vilão Skrull. Ele tem uma carisma que faz com que seja aceito instantaneamente e tudo que ele diz e a maneira como ele age é de uma naturalidade que espanta. Para finalizar, a trama de Capitã Marvel tem ótimos personagens secundários, mas a protagonista em si deixa um pouco a desejar. Não sendo esse então o melhor filme da Marvel, já que tem uma história de origem bem razoável. Em 9º lugar, temos El Camino. E sabe aquele cheiro de carro novo, 0 km saindo da concessionária num sábado de manhã? É assim que deveria ter sido El Camino. A Netflix resolveu dar um gostinho de quero mais ao prolongar a narrativa final de Breaking Bad. E convenhamos que mexer em algo tão excelente e que foi finalizado de maneira épica sem correr o risco de estragar a obra toda não é tarefa fácil. O filme faz parte daquela leva de outros tantos longas que não precisavam ser produzidos, mas que foram realizados ou por amor e nostalgia dos fãs ou para fazer dinheiro. Nesse caso, ambos os lados desta moeda estão presentes em El Camino. Aos que esperam um glorioso desfecho de personagem, retirem o seu pangaré da chuva, pois a narrativa é passada de forma sucinta e serve mais como um pós-créditos ou um episódio extra feito para fãs, já que não havia muito mais o que mostrar ou explicar deste universo incrível que era a série Breaking Bad. Por esses motivos, El Camino acaba ficando no patamar de um episódio aleatório de meio de temporada que as pessoas acham bem legal, bacana, mas que acabam esquecendo completamente um tempinho depois. Em 8º lugar nós temos Brightburn, que nos traz o questionamento: e se o Superman fosse mau? Nós já tivemos nos quadrinhos algumas adaptações no qual o Superman acabou virando de lado e se comportou de maneira egoísta e malvada. Mas todas essas situações, ora ou outra, são revertidas, ou ele acaba derrotado por uma versão boa de si mesmo de outra dimensão, como é o caso de Injustice. No final, o bem sempre prevalece. Brightburn subverte essa ideia de final feliz e abraça uma realidade mais sombria e nos questiona: e se fosse da natureza do Superman ser mau? A história do filme, que tinha tudo para dar certo, foca na pré-adolescência de Brandon Breyer, um alienígena que caiu na Terra ainda bebê e é adotado por um simpático casal de fazendeiros do Kansas, que não pode ter filhos. Brandon sempre foi um garoto quieto e gentil, e seus pais sempre esconderam a sua verdadeira origem. As coisas vão bem, até que certa noite, Brandon começa a ouvir vozes que vêm de sua nave espacial.
E a partir deste momento, ele começa a perceber que é um rapaz diferente dos demais e muito, muito especial. À medida que Briar vai descobrindo os seus poderes, fica cada vez mais evidente para o menino que ele é muito superior aos humanos. E ninguém, nem nada vai ficar entre ele e a tarefa que a sua nave-mãe lhe deu, que é dominar o mundo. O longa tem uma história bem simples e direta, mas que não chega a surpreender, entregando entretenimento na medida certa junto com um terror bem razoável e suavizado. O que é uma pena, pois um ser sem limites de poderes daria muito pano para manga para os roteiristas capricharem nas partes de terror e suspense, que muitas vezes eram um pouco arrastadas demais e também escuras. Por fim, o filme não é nem grandioso como poderia ser, mas também não é tão simples assim. Em sétimo lugar dessa lista, nós temos Projeto Gemini. O diretor Ang Lee já nos apresentou diversos filmes excelentes, como, por exemplo, O Segredo de Brokeback Mountain, As Aventuras de Pi e O Tigre e o Dragão. Quando eu ouvi falar de um novo filme do diretor que iria trazer novas técnicas de filmagem para o cinema e um ator totalmente feito em computador com perfeição, eu confesso que eu fiquei bastante curioso. Afinal, um filme com Will Smith já é praticamente garantia de sucesso. Mas eu nunca tomei um tiro no pé tão bem dado e é muito simples entender o porquê. Na trama, um super assassino quer se aposentar, porém o governo decide eliminá-lo de uma vez, mandando assim a única pessoa que poderia superar as habilidades do protagonista fodão para matá-lo, ou seja, um clone mais jovem dele mesmo. Os problemas começam com o desenrolar da história, que não tem coerência. O protagonista, Henry, se queixa de não ser mais o mesmo que era nos tempos de juventude, mas a todo momento dá provas de que é invencível. Junior, o seu clone, dizem a todo momento que é o soldado perfeito, sem sentimentos, o que atrapalharia na sua jornada, mas está também sempre chorando e se mostrando mais humano do que o seu original. Totalmente esquecível, Projeto Gemini é um clone mal feito dos piores filmes de ação genéricos do mercado. E em sexto lugar nós temos Fênix Negra. X-Men foi a franquia que praticamente iniciou a era dos super-heróis no cinema. Já passou por muitos altos e baixos e, convenhamos, mais baixos do que altos. Apesar de ter uma qualidade superior aos demais filmes da mesma categoria, ele não consegue sustentar sozinho uma história tão grande como a proposta no longa. O que é uma pena, já que temos um grande e talentoso elenco onde os atores estão à vontade em seus papéis e entregam boas atuações. A compra da Fox pela Disney deve ter pego todos de surpresa e eles precisaram terminar o filme às pressas. O longa dava indício desde o início de que essa não era para ser uma história de se resolver em apenas um filme, mas sim se desdobrar em talvez mais um ou dois, quem sabe, completando assim uma nova trilogia. Esses indícios começam com os vilões da trama, os alienígenas The Body, que não tem uma história de background bem elaborada, bem como a entidade Fênix Negra. Mas a maior evidência é, sem dúvidas, o desfecho que simplesmente não existe. Ficou claro que o filme não teria um desfecho naquele momento, mas sim um gancho para uma possível sequência. Em quinto lugar nós temos Shazam! Depois de Aquaman, a DC estava de cara nova nos cinemas. Entendeu que um tom sombrio nem sempre é a melhor opção e descobriu a sua própria fórmula cinematográfica. E é com a tentativa de trazer um herói até então pouco conhecido pelo público geral que a editora, junto com a Warner, tentou replicar o que aprendeu debaixo da água, apresentando para nós, o público nerd, Shazam! O filme apresenta um roteiro simples dentro do que a DC busca nessa nova fase, adaptando as HQs dos Novos 52, o que acaba não sendo tão efetivo assim. Na trama, Billy Batson é um garoto de 14 anos que recebe poderes mágicos de um mago, permitindo que ele se transforme em um super-herói toda vez que ele diz a palavra Shazam. Dentro da simplicidade do roteiro, é possível ver detalhes que aparentam ter aquele toquinho de Zack Snyder, mas não se engane.
O que deixa a trama interessante é a relação entre os personagens, principalmente entre Fred e o próprio Shazam, que rende muitas sacadas cômicas e diversão ao espectador. Porém, apesar de ser engraçado, quando transformado em Shazam, Billy, que é um garoto muito peralta e esperto, aparentemente fica bobalhão demais, talvez forçando um pouquinho para poder ser engraçado, o que fica meio destoante, já que ele é esperto, mas depois fica meio bobo, e aí, a gente não entende mais nada. O vilão Mark Strong, então, nem se fala, ele é muito genérico e fraco, com manias desnecessárias, como por exemplo ficar a todo momento tirando e colocando os óculos apenas para mostrar o seu olho que brilha, que é a marca registrada do vilão e a sua maldade máxima. Sendo assim, ele se torna talvez um dos vilões mais chatos e sem graças dos cinemas e de todos os filmes de super-heróis. Fora outras coisas que me incomodaram, como toda aquela molecada virando Shazam no final do filme e a péssima batalha final. O filme é, no mínimo, engraçadinho, mas ficou muito abaixo do que eu estava esperando, já que meu hype estava muito alto enquanto eu estava vendo os trailers e vendo ali o uniforme todo colorido. Eu tinha esperança de que a DC ia finalmente entrar nos trilhos, mas eu fui decepcionado. Em quarto lugar temos Godzilla 2, o Rei dos Monstros. Filmes de monstros gigantes sempre me fascinaram. Eu adoro ver cidades sendo destruídas, um mundo à beira de um colapso e batalhas épicas. O primeiro filme dessa nova fase do Godzilla, que estreou lá em 2014, trouxe tudo isso e muito mais. Suspense, ação, desenvolvimento dos personagens e o mistério que envolvia a criatura e principalmente a sua escala colossal. Tudo isso me surpreendeu demais. O último filme de monstro que conseguiu me trazer essas sensações foi Cloverfield, lá de 2008. A expectativa para o filme, que demorou 5 anos para sair, era muito alta, tanto quanto os monstros que estão no filme. Mas, como um sábio uma vez disse, quanto maior a altura, maior a queda. Dito e feito. Godzilla 2 é um filme raso e sem muita perspectiva de coerência, considerando o necessário desligamento de filtro de descrença. Afinal, se trata de um filme de monstros gigantes, algumas coisas simplesmente não podem ser ignoradas nesse novo parâmetro de credibilidade no qual nos encontramos. Como por exemplo, se o Godzilla está em alto mar, como é que ele se mantém em pé, sendo que eles acabaram de sair do poço mais profundo do oceano para salvá-lo? Recheado de tramas humanas rasas e muito desnecessárias, até mais do que no primeiro longa, que era até suportável, vamos dizer assim, em Godzilla 2 os humanos ficam a todo momento repetindo coisas que estão acontecendo na nossa frente. Nós estamos vendo o que está acontecendo e eles estão falando para nós o que está acontecendo. Isso sem falar nas piadas sem graças, forçadas, arcos de personagens mal desenvolvidos e conveniências demais, como por exemplo os humanos sempre serem salvos na última hora por algum monstro ou por algum exército que aparece para salvar todo mundo. Sempre querendo mais explosões, mais destruição em suas sequências, temos um abarrotamento de monstros nesse filme, onde alguns são totalmente esquecíveis e desnecessários. Hollywood precisa entender que muitas e muitas vezes menos é mais. Em terceiro lugar da nossa lista, nós temos Máquinas Mortais. Um super épico feito para ser épico e nada mais. Essa é a melhor e talvez a única definição capaz de descrever o filme Máquinas Mortais, que abriu o ano lá atrás, em janeiro, como o primeiro grande blockbuster de Hollywood, levando nomes como Peter Jackson e Christian Rivers, responsáveis pela série de filmes O Senhor dos Anéis. Não poderíamos esperar nada mais do que grandiosidade. O mundo steampunk imaginado por Philip Reeves, escritor dos livros originais, no qual o longa é baseado, ganha vida de forma incrível. É realmente muito bonito. Vemos um cenário pós-apocalíptico genial e bem construído, com cidades móveis que buscam por suprimentos e acabam tornando-se predadoras entre si. O mundo é rico e com potencial para milhares de histórias, tanto no presente do filme quanto no passado deste universo. Porém,
o deleite para por aí. A trama principal, que envolve poder e a sobrevivência do mais forte, é focada em personagens sem graça e que não cativam o público de maneira nenhuma. O casal protagonista, então, tem uma relação muito fraquinha, conveniente e sem muito aprofundamento real. O filme só agrada mesmo quando as cenas de ação explodem na tela e quando vemos um pouco da história desse cenário steampunk pós-apocalíptico que, infelizmente, possuem pouco tempo de tela. Com tanta coisa para explorar neste universo, o enredo poderia ter focado em outras cidades, dando a elas personalidade, como eles deram para Londres, que praticamente se torna um personagem no filme. A batalha final não chega nem a ser tão épica se comparada, por exemplo, com o filme O Retorno do Rei. Eu percebi que a história tenta se autossustentar sem depender de continuações para ser completa, algo que muitas vezes é positivo se bem executado. Porém, não foi o caso. E os pontos positivos não superam os pontos negativos citados. No final das contas, Máquinas Mortais tinha um enorme potencial que se perdeu no caminho e no decorrer de uma trama superficial e fraca. Um vasto universo que ainda pode ser explorado caso resolvam dar continuidade à saga, o que eu acho muito difícil, apresentando um novo filme que poderia corrigir esses erros que tiveram no primeiro, colocando então essa enorme máquina de fazer dinheiro de volta nos trilhos. E estamos chegando ao final da nossa lista e em segundo lugar nós temos Hellboy. Adaptar Hellboy não é uma tarefa fácil. Em 2004 tivemos Guillermo del Toro e sua versão do demônio criado por Mike Mignola pintando nos cinemas. Agora, pulando para 2019, nós temos o reboot do personagem, desta vez pela visão de Neil Marshall e com David Harbour no papel de Hellboy. Vale ressaltar logo de cara que Harbour se esforça ao máximo para dar carisma para o personagem, mas acaba ficando aquém de Ron Perlman, não por ser um mau ator ou por não estar à vontade no personagem, mas sim pelo roteiro que é muito ruim. O filme todo se preocupa em explicar a todo momento algo que nós já estamos vendo acontecer. A história mal desenvolvida tem cenas inteirinhas que não têm relevância alguma para a trama, como por exemplo a cena, apesar de interessante, mas desnecessária, dos gigantes. E depois tem que tentar correr para realizar um final apressado e pouco climático. Não é exagero dizer que os personagens simplesmente se teletransportam para o outro lado do mundo apenas para realizar uma side quest pouco significativa. O roteiro é cheio de situações convenientes e deixa de enriquecer a história com a excelente mitologia dos quadrinhos. Enfim, a única coisa boa em Hellboy é o esforço de David Harbour. Os demais personagens que surgem do nada e já fazem parte do grupo especial e principal têm poderes que são descobertos também do nada e depois esquecidos completamente. A vilã é canastrona, pouco ameaçadora e as cenas de combate são frias e sem emoção, já que o CGI é bem fraco e borrachudo. Falta muito para Hellboy superar os ótimos filmes de Del Toro, o que é triste, pois a censura de 18 anos que o filme levou poderia fazer muito bem a franquia, que tem um potencial infernal para fazer sucesso. E para fechar a nossa lista de piores do ano, em primeiríssimo lugar nós temos o horroroso filme de horror Cemitério Maldito. Stephen King é um dos autores mais adaptados no cinema de todos os tempos. Várias de suas obras, sempre cheias de muito carisma, personalidade e terror, já se tornaram ícones cults da sétima arte. Infelizmente, não é o caso de Cemitério Maldito. Usando uma fórmula barata e sem vergonha de scare jumps, aqueles sustos com música alta e um roteiro muito simples e vagabundo, o novo filme baseado na obra do mestre do terror deixa a desejar em tudo, principalmente por não ter nenhum dos 3 itens citados anteriormente. Analisando apenas a obra cinematográfica e esquecendo um pouquinho do livro, nós temos atores que não se encontram em seus papéis e acabam ficando um pouco superficiais demais.
Outro incômodo é a maneira como a história toma rumo. Algumas coisas acontecem de modo apressado, enquanto outras menos necessárias se arrastam demais por mais da metade do filme. Exemplos práticos são todo o marasmo do primeiro ato e até quase metade do segundo, para depois termos algumas soluções pouco convenientes dos eventos que se seguem, já que as personagens não têm tempo de fermentar os acontecimentos e os sentimentos que eles despertam, e eles logo partem para a solução mais drástica possível apenas para começar o terror. Isso sem falar no terceiro ato totalmente anticlímax do filme, que é realmente muito broxante, focando demais em mostrar coisas desnecessárias e esquecendo de enriquecer o roteiro com toda a mitologia que a história da cidade, os seus moradores e o próprio cemitério de animais poderiam proporcionar. Cemitério Maldito cai no limbo de esquecimento e merece ficar ali por toda a eternidade, ficando apenas a certeza de que temos um outro ótimo livro que se tornou um péssimo filme. E essa foi a minha lista dos top 10 piores filmes de 2019. Deixe nos comentários se vocês concordam com essa lista ou não e o porquê, é claro, afinal vocês têm que ter embasamento para refutar alguma das coisas que eu disse aqui. E eu espero vocês na próxima semana com o último vídeo de 2019 e até mais bugados. Tchau!